Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui começando mais um vídeo do Vlog Med Diários e hoje nós vamos falar sobre um assunto polêmico que é o novo curso de Medicina da USP na unidade de Bauru. Para quem anda acompanhando as notícias, viu que a USP vai abrir um novo curso de Medicina que vai ser em Bauru, onde já tem uma faculdade de odontologia. E a gente quis gravar então esse vídeo porque a gente é aluno da USP, a gente sabe mais ou menos qual é a situação da universidade nos últimos anos e a gente vai aqui comentar um pouquinho das possíveis repercussões desse novo curso. Primeiro de tudo, a gente queria dizer que, a princípio, a criação de um novo curso de medicina em Bauru seria muito benéfico. Por quê? Porque criaria mais vagas para estudantes de ensino médio poderem estudar medicina, que é o sonho assim de todos os vestibulandos, a gente sabe, a gente passou por isso. Quanto mais universidades são criadas, mais chance a gente tem de poder realizar esse nosso sonho. Além disso, a criação de um curso de medicina de excelência no interior também é muito legal assim para o atendimento da população, né? A gente sabe que nas grandes cidades, nas capitais, tem hospitais muito bons que são capazes de absorver a demanda populacional, mas muitas vezes cidades mais para o interior não têm hospitais assim tão de referência. Então, quando acontece criação de um curso de medicina que vai ter professores bons, que vai ter um hospital bom, vai ter uma infraestrutura legal, isso também é legal para a população que vai ter onde recorrer caso precise de um atendimento médico. E nesse sentido a gente sabe que a USP tem um nome muito grande, os cursos que a USP abre são considerados muito bons no geral, então realmente existe uma responsabilidade muito grande em termos de qualidade de ensino e de atendimento médico quando a USP abre um curso de medicina. Porém, nós como somos alunos, então, a gente tem uma visão por dentro da universidade. Mas nos últimos anos, acho que você já deve até ter visto notícias na TV, que a USP está em crise, uma crise principalmente financeira. Tanto que estão cortando o número de preceptores das atividades práticas, eles estão estimulando o programa de demissão voluntária para evitar de ter muitos professores antigos que já se aposentaram e continuam, para ter que gastar menos dinheiro. E muitas outras coisas nesse sentido. Então são cortes intensos. Cortaram, por exemplo, bolsas de estudantes de menor renda, então para ajudar a moradia, livros, alimentação, transporte. Diminuiu o número de bolsas que eles dão para você fazer uma atividade de monitoria, tudo dentro da universidade. E isso é o que faz a gente conseguir ficar na faculdade e também faz a faculdade ter um bom ensino. E um ponto também que isso não acontece só na medicina, a gente fala bastante exemplo da medicina porque é o que a gente está vivendo, mas quando a gente conversa com pessoas de outros cursos, nós vemos que a crise afetou demais, assim, em todos os setores da universidade. Várias aulas, por exemplo, foram extintas ou foram agrupadas, então antes tinha 5 salas de uma mesma matéria, agora todo mundo teve que se agrupar em uma sala para ter menos professor, gastar menos com infraestrutura, tem um monte de coisa, todos os cursos estão sendo afetados pela crise que a USP está passando. E tendo em vista esses fatos, né, que a gente tem falado da universidade, os cortes de custos e de investimento que a gente tem visto, a notícia de que ia ser aberto um novo curso foi uma surpresa e também um choque. Surpresa porque a gente não sabia dessa discussão, dessa vontade da universidade em abrir uma nova unidade, então a gente acabou descobrindo por um e-mail que a gente recebeu falando que ia ser feito, isso foi nas férias. A gente nem sabia, do nada a gente soube que abriu uma faculdade e ainda por cima nesse cenário de cortes gerais na universidade. Não teve discussão prévia com os alunos. Assim, Sim. geralmente quando é tomada uma decisão tão grande referente a uma área, por exemplo, nós somos da área da medicina. Quando vão fazer alguma coisa para a medicina, tanto em Ribeirão quanto aqui em São Paulo, fazem mais anúncios, tem debates com centros acadêmicos e dessa vez não teve, sabe? Então foi uma postura meio estranha da universidade. Então a gente quer que o curso seja maravilhoso, que vocês tenham essa oportunidade a mais, mas a gente quer aqui levantar um alerta para vocês que a gente tem que, como aluno, a gente universitário, vocês que vão entrar na faculdade, vão entrar na USP Bauru, vão entrar em qualquer outra unidade, que vocês cobrem também melhorias para o curso de vocês, porque às vezes a gente acaba se submetendo a condições não muito boas, faltam materiais também, materiais básicos para fazer uma cirurgia, materiais para fazer um curativo, falta pagamento para professor, a gente não teve preceptor de pediatria, gente. Quem teve que ser o nosso preceptor, que é dar aulinha, ficar corrigindo prova, foram os assistentes, que eles têm que controlar a enfermaria, eles têm que controlar a internação, eles têm que controlar o PS, eles têm outras coisas que são funções deles. Então a gente sobrecarregou demais o serviço. Então a gente tem que ficar atento a isso para cobrar que a USP invista em novos cursos, mas também invista em qualidade. A gente não pode ter muitos cursos e pouca qualidade, muitos cursos e poucos professores. Então isso é uma coisa muito importante que a gente tem que ficar atento e não achar que isso tudo é maravilha. Às vezes é manobra política e a gente tem que ter uma visão um pouco mais politizada nesse momento. Sim, e a grande questão é que meio que veio uma mensagem
meio confusa do reitor, né? Porque primeiro ele fala que não tem como investir mais nas faculdades que já existem. Então ele fala que já está dando o máximo para a Faculdade de Medicina de São Paulo, está dando o máximo para a Faculdade de Medicina de Ribeirão e para os outros cursos. Ele fala que a folha de pagamento já está onerada ao máximo, que não dá para conseguir mais investimentos, um monte de coisa assim. E do nada ele fala que vai abrir um curso totalmente do zero, sendo que isso acarreta a contratação de novos professores, adaptação de uma infraestrutura. A gente sabe que lá já tem um centrinho que é principalmente voltado para odontologia. A odontologia da USP Bauru é muito, muito boa, referência no mundo inteiro, sabe, excelência mesmo de curso. Mas é adaptado para odontologia, principalmente, a infraestrutura lá. Então teria que fazer um hospital mais voltado para medicina, teria que construir locais para colocar equipamentos de exame, um monte de coisa que entra na jogada, que é necessário muito dinheiro para isso acontecer, sabe? Então a gente ficou um pouco confuso. Como ele está falando para toda a comunidade USP que não tem dinheiro para investimento, e daí do nada vai lá e cria uma coisa que precisa de muito dinheiro. A gente vai encerrando o vídeo agora, a gente só queria deixar essa situação mais clara para quem vai prestar vestibular. A gente não quer dizer com isso que o curso vai ser ruim ou que vai cair a qualidade geral, a gente também não quer que isso aconteça. Mas a gente só quer então que vocês tenham maior consciência e também possam se posicionar quando alguém te perguntar sobre a situação, né? Ter uma reflexão e tentarem então também, quando vocês entrarem na faculdade, estiverem aí fazendo medicina, conseguirem também ter uma noção mais geral de como que é ter um curso, como que é estruturar uma faculdade. Não é assim tão fácil quanto o nosso governo às vezes faz, né? Abre várias faculdades por aí e nem tem hospital. A gente não quer que a USP siga esse exemplo, a gente quer que a USP siga um bom exemplo. Então é isso, pessoal. Nós só queríamos compartilhar com vocês esse nosso posicionamento, essa reflexão e pelo que nós podemos conversar assim com nossos colegas de turma e também pelas notas oficiais dos centros acadêmicos, tanto da USP São Paulo quanto da USP Ribeirão. É uma preocupação geral dos estudantes de medicina da USP como um todo. Então a gente está vendo a situação com muita cautela. Mas é claro que nós estamos torcendo para que dê certo para todo mundo, tanto que o curso de Bauru seja muito bom, seja muito bem estruturado, tenha ótimos professores, mas que os cursos que já existem também recebam os investimentos necessários e que nós estamos pedindo já há muito tempo. Então, pessoal, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal para continuarem acompanhando as notícias e novidades que a gente tem postado, também das nossas redes sociais que a gente vai colocar aqui na tela. Sigam a gente lá, compartilhem nossos vídeos, fotos e também tem a nossa caixa postal, caso vocês queiram mandar alguma coisa pra gente. Beijos pra vocês, até a próxima!